Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem na sua casa, que todo mundo esteja com saúde, todo mundo quietinho dentro de casa, combinado? Aqui da nossa casa, a casa de todos os professores, virou uma verdadeira sala de aula, nossos quartos, tudo. A nossa rotina segue normal, nós continuamos dando as aulas através dos vídeos, né? Claro que não é a mesma coisa, porque tem que ter aquele contato físico, aquela troca de afeto, aquela troca de carinho que nós chamamos com os nossos alunos, mas nós estamos dando o nosso melhor para levar o melhor para os nossos alunos também, tá bom? Durante o dia a gente faz planejamento, tudo para quando a gente retornar ao nosso dia a dia na escola, a gente consiga dar continuidade no nosso ano letivo de forma eficaz para que todos os alunos no final do ano sejam aprovados, tá bom? Então, a aula de hoje é de português e geografia. Desde segunda-feira está sendo lançados conteúdos aqui no canal do YouTube. Papai e mamãe, se vocês não conseguiram ter acesso a nenhum desses vídeos, é só arrastar para cima que os vídeos estão postados com o nome da turma, com o nome da disciplina, tudo certinho, para vocês não perderem nenhuma aula, tá bom? Conto com a participação e com a compreensão de vocês. E deixo um beijo enorme pros meus amores, que eu estou morrendo de saudade. Fique com o Papai do Céu. Tchau! Vamos lá então, meus amores. Aulinha de geografia, né? Sempre boa. A gente estuda coisas do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. E, como vocês sabem, estávamos estudando sobre as ruas, né? No outro bimestre, ó, lembram? Que nós estudamos sobre a transformação das ruas, as ruas durante o dia, as ruas durante a noite, diferentes tipos de pavimentação, estudamos sobre paralelepípedo, sobre chão de terra, sobre asfalto, e agora nós vamos ver, né, como se comportar na rua, né, quais são os tipos de coisas erradas que as pessoas fazem no trânsito, quais são as coisas que as pessoas não devem fazer, porque isso é muito importante. Estamos vendo aí uma imagem de uma rua sem calçadas, uma rua que os carros estão transitando da maneira que eles querem, né? Seria possível a gente passar por uma rua dessa sem calçada, sem faixa de pedestre, sem semáforo? Olha aqui, tem um ônibus que parece até o BRT, ó. Aqui. Imagina, gente, que confusão, ó. As pessoas atravessando no meio dos carros, crianças, sem calçada pra passar, sabe? Tudo muito perdido. Seria fácil, gente? Quais os problemas que apresentam nessa imagem? São todos esses que eu falei, não é? Mas o que poderia ser feito para resolver tudo isso? O que vocês acham? Pensa aí na casa de vocês. Eu acho que poderia fazer um sinal de trânsito, eu acho que poderia ter uma calçada, poderia ter uma ciclovia em que as pessoas respeitassem. Olha isso, tem carro na calçada, não pode, gente. Então, né, a gente precisa sim saber que a rua é de todos. A rua é dos motoristas e não tem que ter uma pista preparada. A rua dos pedestres, então tem que ter faixa de pedestre, tem que ter calçada. A rua dos ciclistas, então tem que ter uma ciclovia. Tem que tudo funcionar perfeitamente bem. Porém, nem sempre é assim, né? Mas vamos lá, o que interessa. Seguir aqui para nossa página 128. As normas de trânsito. Eu adoro falar sobre esse assunto, normas de trânsito, porque é algo que vocês veem no dia a dia de vocês. E é algo que vocês vão aprender e levar para a vida toda. Tinha uma professora minha, de quando eu era lá da turma de alfabetização, que ela sempre falava para olhar para os dois lados quando fosse atravessar, né? Se tivesse vindo um carro que tivesse muito em cima e você pensar, ai, dá tempo de atravessar. Ela sempre falava, espera um pouquinho. Então são coisas que eu aprendi quando eu era criança, que eu faço até hoje, sabiam disso? Então vamos lá, ó. As normas de trânsito. Para que as pessoas possam andar na rua, a tia tá lendo aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar a leitura, tá? As normas de trânsito. Para que as pessoas possam andar nas ruas com segurança e sem riscos, elas precisam seguir algumas regras, como atravessar a rua na faixa de pedestres, obedecer a sinalização das placas e prestar atenção nas cores dos semáforos. Essas regras são chamadas de normas de trânsito. Elas são leis que dizem como todos devem se comportar quando estão nas ruas, seja caminhando, seja dirigindo carros, motocicletas ou outros veículos. Vamos ver um pouquinho sobre a faixa de pedestres.
A faixa de pedestres é o local apropriado para as pessoas atravessarem a rua com segurança. Elas devem sempre olhar para os dois lados da rua, lembra que eu falei com vocês? E só atravessá-la se nenhum carro estiver passando. Já os motoristas devem parar antes da faixa, tá? Para quando alguém está passando pela faixa de pedestres. Tá bom? Aqui na nossa cidade tem muito carro, tem muita coisa. Mas o meu irmão, ele mora em outra cidade, fora do Rio de Janeiro, em que não tem sinal de trânsito. Lá, se você colocar o pé na faixa de pedestre, todos os carros param, igual tá dizendo aqui. Mas, infelizmente, né, as pessoas hoje em dia são muito sem educação. E os motoristas, principalmente, não têm paciência para esperar. Enfim, né, a gente precisa... aprender e fazer diferença, né? Para quando vocês crescerem, vocês serem boas e bons motoristas. Combinado? Então vamos lá. Além da faixa de pedestres, as ruas possuem placas e outros sinais de trânsito para orientar as pessoas, garantindo sua segurança. Essa sinalização é feita de acordo com as leis de trânsito e deve ser obedecida pelos motoristas e pelos pedestres, tá bom? As placas servem também para os pedestres. Não pensem que é só para os motoristas, tá? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Tá verde. Vamos lá, ó. Essa aqui todo mundo sabe, ó. Pare, parada obrigatória, né? Essa daqui da letra E, como a faixa vermelha, é proibido estacionar. Essa aqui com a seta, sentido proibido, ou seja, o carro não pode entrar naquela rua ali. Tá? E aqui, sentido obrigatório. O carro tem que seguir aquele caminho. Ele não pode fazer o caminho voltando. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Deixa eu fazer aqui um desenho. Que a gente tem que se dar o nosso jeito para vocês entenderem, gente. Vocês têm que entender toda a matéria. Não aceito que vocês não entendam. Quero minha turma aprovada no final do ano, ó. Aqui tem o carro. Quando tá dizendo sentido, ele parou aqui. Se tá dizendo sentido proibido, tem duas faixas. Uma faixa aqui, outra faixa aqui, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma cor de carro. Vermelha. Vermelho. Aí, esse carro tá vindo aqui, certo? E ele quer virar pra cá. Mas aqui tem uma placa dizendo que o sentido é proibido. Então, ele tem que continuar aqui o caminho dele reto. Ele não pode fazer isso pro lado. Não sei se vocês conseguiram me entender. Juro que a tia tá tentando dar o meu melhor. E quando é sentido obrigatório, tem uma pista aqui e outra aqui. O carro tá vindo aqui. Ele vai pegar esse caminho aqui, ó. Não tem como ele voltar. Ele tem que seguir esse sentido aqui, ó. Sentido obrigatório. Tá? É mais ou menos isso. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas vamos lá. E a outra placa é de proibido... Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar ruim pra vocês lerem. Proibido acionar buzina. Normalmente essa placa tem perto de hospitais, que não pode ter barulho, né? Ou sinal de socorro, sinal sonoro, perdão. Agora vamos para a página 129. As vias podem ter dois tipos de semáforo. Essa aqui é o semáforo de carros, tá? De veículos. Tem a função de orientar os motoristas de carros, ônibus, caminhões, etc. Ele possui 3 cores que a gente já conhece desde o maternal. Vermelho significa pare, o amarelo atenção e o verde siga, tá? São essas daqui. Já o semáforo de pedestres é esse aqui. Ele orienta as pessoas que trafegam a pé. Ele possui 2 cores, tá? Não tem de atenção, é só o pare e o siga, que normalmente é usado quando o pedestre vai atravessar a rua, tá? Então só tem esses, pare e siga. No Brasil, todas as pessoas precisam obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro,
que é o conjunto das leis que dizem como os motoristas e os pedestres devem se comportar nas ruas. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro não é somente para motoristas, tá? É para pedestres, assim como a tia, assim como vocês, tá bom? Vamos lá. Fique ligado. A Turma da Mônica, Educação no Trânsito, não tem idade. Que tal conhecer com a Turma da Mônica as principais regras para andar nas ruas com segurança de acordo com as leis de trânsito? É só acessar essa história em quadrinhos. Eu vou colocar aqui pra vocês, mas o endereço tá aqui, tá? Do site. Ó, tá aqui, tá? Eu vou abrir pra vocês verem como que é legal, gente, essa página. Essa história em quadrinhos. Já tá aberta aqui no meu computador. A historinha da Turma da Mônica já tá aberta aqui, já coloquei o site. E vai redirecionar vocês automaticamente aqui para esse gibi da Turma da Mônica. Turma da Mônica, Educação no Trânsito. Aí tem página por página. Vocês podem ir passando por aqui. Tem historinhas. Aqui eu vou tentar tirar o zoom, calma aí. É muito legal, dá pra ler no computador, dá pra ler no tablet, dá pra ir passando as páginas por aqui. Tem muita coisa legal, gente, da Turma da Mônica aqui, então vale a pena assistir. Vale a pena ler, é muito legal, tá? Tem bastante coisa sobre o trânsito aqui, sobre acidente de trânsito, sobre coisas que não devem acontecer, dirigir alcoolizado, vem dizendo tudo isso aqui, tá bom? Então aí no livro de vocês tem o link do site, é só vocês assistirem, tá? Outra coisa também que eu recomendo a vocês é ouvir essa música aqui, ó, que é antiga, da Xuxa, né? Não custa nada ouvir de novo, essa musiquinha ela é bem antiga também, vocês já devem conhecer, mas quem puder assistir, ouvir e relembrar, tá? Que fala das regras do trânsito também. Agora, eu vou voltar lá pro livro pra gente concluir aqui a atividade. Lá na página 130, tá assim, número 1, escreva uma regra de trânsito que deve ser seguida pelos motoristas. Vocês vão pensar aí o que os motoristas devem fazer no trânsito, quais são as regras que eles devem seguir, tá? E aqui embaixo, no outro quadrinho, vocês vão escrever regras de trânsito para pedestres, tá? Aqui em cima para motoristas e aqui embaixo para pedestres. Número 2. Os desenhos abaixo representam cenas de trânsito nas cidades. Pinte os que mostram as atitudes corretas, as atitudes certas. Vocês vão pintar somente aqueles que mostram atitudes certas. Na imagem 1, o menino aqui está atravessando. Ele está atravessando no lugar correto? Vocês vão ver se ele está certo ou se ele está errado. Número 2, tem um guarda de trânsito aqui e as crianças estão atravessando na faixa. Está certo ou está errado? Se estiver certo, vocês vão pintar. Aqui tem, ó, os carros pararam para vovó passar, para vovó atravessar a rua. Essa atitude é correta ou essa atitude é errada? No número 4, um carro estacionou em uma placa que tem esse símbolo aqui. Vocês vão relembrar que símbolo é esse e vão dizer se esse carro pode estar estacionado aqui, se ele está certo ou se ele está errado. Lembrando que se estiver certo, que é para pintar. Se estiver errado, não é para fazer nada, tá bom? Agora vamos para a página 131. Observe o anúncio e converse sobre as questões abaixo com seus colegas e com seu professor. Como vocês estão em casa e estão sem ter acesso aos colegas, a tia, então vocês vão conversar com a mamãe e com o papai. Ó, o título do anúncio é assim: no trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, um pacto pela vida. Aí, aqui embaixo tá assim, ó. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Ou seja, ele tá mostrando que desde pequenos vocês já podem sim ter consciência do que é agir corretamente no trânsito. Ou seja,
Fala pro papai que ele não pode acelerar demais o carro. Fala pra mamãe que quando tá dirigindo não pode atender o celular. Além de correr risco de levar multa de algum guarda de trânsito ver, corre o risco de sofrer um acidente, não é verdade? Então aqui embaixo tem algumas perguntas que vocês vão conversar com o papai e com a mamãe, ó. Contra quais ações no trânsito o anúncio alerta? Sobre o que ele tá falando, né? O que ele sugere que as crianças façam? Na próxima pergunta tá assim: por que é importante para as ações citadas? Por que é importante parar as ações citadas no anúncio? Por que é importante, né? Não acelerar o carro demais, não atender o celular. E na terceira pergunta tá assim: você concorda com a afirmação consciência no trânsito não tem idade? Por que vocês concordam que mesmo vocês sendo crianças, vocês podem ter sim consciência do que é agir corretamente no trânsito, mesmo que vocês ainda não dirijam, mesmo que vocês ainda não tenham carteira de habilitação, vocês acham que vocês já têm consciência de trânsito? Vocês acham importante? E a última pergunta é: que outras atitudes você pode adotar para tornar o trânsito mais seguro? O que vocês acham que podem fazer para tornar o trânsito mais seguro? Lembrando que o trânsito não é somente para carros e nem para motoristas, mas para pedestres também, tá bom? Então essas foram as nossas atividades de hoje. Na próxima aula nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Dizendo quem cuida das ruas, né? Pessoas importantes que fazem parte do dia a dia das ruas. Porém, antes disso, já ia me esquecendo, vou sugerir aqui uma ideia, já que vocês estão em casa, espero que estejam, a mamãe e o papai também estejam, né, nessa quarentena que todo mundo tem que ficar em casa, para vocês fazerem com caixa de papelão, muito fácil. Não precisa ser assim, toda decoradinha, mas é muito fácil de fazer. Qualquer caixa de papelão que vocês tenham em casa, vocês podem fazer de carro e brincar de trânsito com os amigos, com os primos, tá? Lembrando que sem muita aglomeração, hein? Com 1 ou 2 coleguinhas só já é o suficiente. Nós já fizemos na nossa escola, na educação infantil, e é muito legal. Um pode brincar de ser o guarda, o outro pode ser o carro, o outro pode ser a moto. Ou se vocês tiverem bicicleta em casa também, vocês podem brincar de trânsito. Vocês podem riscar, ó, fazer faixas de pedestre no chão. É uma ideia muito legal. Olha, vocês podem fazer faixa de pedestre, pode ter um guarda, pode ter um motorista, pode ter várias coisas, vai ficar muito legal. O papai e a mamãe também podem brincar com vocês e relembrarem, fixarem o que é ter consciência no trânsito, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudo e que sejam pedestres e futuros motoristas do bem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e já já nós estaremos de volta para nossa escola para retomar nossa rotina, porque a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijinhos de longe, tchau!